E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai falar de uma publicação que eu considero muito curiosa, da qual eu infelizmente tenho apenas uma edição, pelo menos neste formato aqui, né? Com esse tipo de apresentação eu tenho apenas uma edição. Gostaria de ter mais, mas que admito que eu gostaria de ter mais justamente porque acho a maneira como ela foi criada e publicada enquanto esteve em bancas extremamente aleatória e por isso mesmo divertida. A gente vai falar do Gibi da Editora Globo. É isso mesmo, né? Gibi. O nome da revistinha é Gibi. Eu tenho aqui essa edição que é, vamos ver aqui se eu acho o ano, porque como sempre eu não me preocupei em ver o ano antes de fazer o vídeo, né, gente? Podia ter feito isso, como sempre, mas não fiz. Mas se não me engano deve ser ali dos anos 90, se não estou enganado. É ali, ó, dezembro de 1993. É um formatinho, né, lombada quadrada. E a Gibi era extremamente aleatória, justamente por causa disso que vocês já percebem na lombada e na capa. As edições traziam aventuras de muitos personagens diferentes e muitas vezes desconexos entre si. Aqui, por exemplo, ó, Gibi, Mandrake, Fantasma e Recruta Zero. A revistinha é composta por esses personagens. Tem duas histórias do Mandrake, se não me engano, uma história do Fantasma e as outras histórias aqui contidas são do Recruta Zero. Pode haver mix de histórias para uma revista em quadrinhos mais aleatório e desconexo do que este? Dois personagens de aventura com um personagem de humor totalmente escrachado. Cara, não fazia sentido nenhum. O cara que bolou lá na Editora Globo, ou os caras que bolaram o mix, a ideia de fazer essa publicação, a Gibi, realmente não estava nem um pouco preocupado em fazer sentido. Ou talvez fizesse muito mais sentido do que parece a princípio. Tudo depende da maneira como você vê. Porque a impressão que dá é que é uma colagem, né? Temos os direitos de publicação do Fantasma, temos os direitos de publicação do Mandrake, temos os direitos de publicação do Recruta Zero, e se não me engano, na parte de humor principalmente, não era só o Recruta Zero que aparecia nessa revista, outros personagens de humor apareciam aqui. E vamos fazer uma revista com eles todos, ao invés de arriscar fazendo uma revista para cada um, né, ou mais uma revista para cada um. A Editora Globo publicou durante anos o Fantasma em revista solo, né? E acho que nessa época ainda deveria existir a revista do Fantasma. Mas ao invés de fazer mais uma revista para cada um, vamos juntar todo mundo numa revista só e ter uma publicação que publica todo mundo e tentar atrair um público que talvez venha comprar porque gosta do Recruta Zero, talvez venha comprar porque gosta do Mandrake, talvez venha comprar porque gosta do Fantasma. Alguma coisa nesse sentido. E por mais bizarra que seja a ideia, cara, eu curti. Acreditem nisso, eu curti. Eu gostaria de ter outras edições da Gibi. Essa mistura sem noção me divertiu. Né? Essa edição começa com uma história que, pra mim, das duas histórias do Mandrake que tem na revistinha, é a melhor de todas. Guerra nas Estrelas. É uma história muito legal. Nos apresenta um Mandrake vivendo uma aventura espacial, uma aventura intergaláctica, enfrentando alienígenas no estilo meio Flash Gordon, né? Alienígenas com péssimo gosto para roupas, diga-se de passagem. Os caras têm a tecnologia do século 30 e se vestem como se estivessem no século 15. Muito esquisito, me lembrou realmente muito Flash Gordon, essa aventura, no aspecto dela, né, na estética.
mas é uma aventurinha muito gostosa de ler, com aquela simplicidade de roteiro e que a gente estava acostumado a ver nas historinhas do Mandrake e do Fantasma, sem gigantescas reviravoltas, sem tremendos plot twists, sem nada disso, mas gostosa de ler, bem escrita, bem estruturadinha e, acima de tudo, divertida. É, sem dúvida, uma bela história. E você até consegue realmente não estranhar que seja um mágico ilusionista que resolva a parada contra, né, alienígenas. Depois vem a historinha do Recruta Zero, remédio infalível. Pensa na tremenda quebra que é o negócio. Você lê uma aventura do Mandrake, o cara enfrentando perigos do espaço, próxima história, Recruta Zero e as suas loucuras brigando com o Sargento Tain. A história é curtíssima, curtíssima. Acabou, você se recupera disso e aí vem para O Vendedor de Dinheiro. É uma história bem clássica, essa é uma coisa que cabe salientar. A primeira história do Mandrake é uma história um pouco mais... A primeira história que eu digo da revista, né? Melhor deixar isso bem claro. É uma história um pouco mais contemporânea, né? Um pouco mais atual, né? Entendam o atual como pelo menos mais nova, escrita mais recentemente que a segunda. A segunda é uma história bem mais clássica, né? Escrita muito antes da primeira, provavelmente, né, até talvez tirada de tirinhas do jornal da época. É a história do Mandrake também. E essa, então, se na primeira eu falei que há aquela simplicidade de roteiro, aquela simplicidade direta de roteiro, uma aventura bastante simples e gostosa, a segunda, então, é a simplicidade e a ingenuidade pura. É uma historinha certeira, é uma daquelas aventuras nas quais não chega a ser aventura de verdade. A impressão que você tem quando lê esse tipo de revistinha do Mandrake e até do Fantasma é que é um cara excepcional enfrentando situações nada excepcionais, sabe? Simples ladrões de bancos, simples assaltantes e coisas assim, entendeu? Essa é uma impressão que você tem muito coerentemente. Embora muitas vezes os vilões dessas historinhas realmente tenham tido ideias muito criativas. No caso do Vendedor de Dinheiro, né, como o próprio nome sugere, aí está enfrentando falsificadores e até que os caras foram bem criativos, mas é uma historinha muito do simples, né, e por sua própria antiguidade, por ser uma história bem mais velha, né, provavelmente anos 60 por aí para mais, até que é uma história muito gostosinha. E aí você volta ao Recruta Zero, ele mais uma vez com as suas coisas lá. Outra historinha, tipo, quebra total da balança. Essa é uma historinha um pouquinho mais longa. Pode ver que eu nem comento muito a respeito da história em si. Porque, cara, eu não tenho nada contra o Recruta Zero. Eu até gosto, até tenho uma ediçãozinha solo dele por aí. Mas, velho, né? Quem leu Recruta Zero alguma vez sabe como funciona, né? É desse jeito. E aí, por último, a melhor história da edição. Sou suspeito para falar, eu admito. Fantasma é meu personagem predileto, né? O meu super-herói predileto no tocante a histórias em quadrinhos. Ele é o melhor super-herói, na minha opinião. E a história é O Ouro dos Incas. Olha essa parte aqui, eu acho fantástica. Excelente história. Dentro do padrão Fantasma, escrita daquela maneira, muito criativa, muito bem desenhada. O Fantasma que enfrenta uma situação que é a sua cara, né? Que é o tipo de história que você espera ver o Fantasma resolver, o tipo de mistério do qual você espera vê-lo envolvido e você vibra o tempo todo.
É uma história muito gostosa. Como eu sempre digo, o Fantasma é uma prova de que você pode escrever boas histórias, você pode ter histórias divertidas, você pode manter o seu público satisfeito sem necessidade de dramalhões bobos, sem necessidade de reviravoltas desnecessárias e exageros. É uma história simples, direta, muito bem desenhada, muito bem escrita e que diverte demais. Melhor história do gibi. Literalmente. Então, essa é a publicação da editora Globo Gibi. Cara, eu tinha que fazer um pequeno registro disso. É realmente um vídeo só para isso, só para lembrar a todos que existiu essa maravilha. Quem não conhece, está conhecendo agora. Quem já conhece meio que nunca mais tinha falado a respeito, não lembrava, tá relembrando. Olha o nosso alienígena com gosto duvidoso na capa aqui, ó, de roupinha. Mas tinha que ser registrado, porque é muito louco. A editora Globo aqui teve uma das ideias mais malucas que se pode ter na composição do mix de uma publicação. Se foi por economia, se foi apenas para tentar ter mais uma publicação que pegasse mais de um público diferente, seja lá qual for a razão, o resultado foi simplesmente muito singular. Uma revista que basicamente atirava para todos os lados, mas que valia a pena. Eu comprei esta, vou comprar outra se eu achar, compraria todas as que eu encontrasse, porque eu acho muito divertida, justamente porque ninguém se preocupou que ela fizesse muito sentido, né? E se você gostou, deixa like.